É sempre bom nós podermos servir, é sempre bom nós podermos servir o nosso mestre, não é? Ter estas oportunidades maravilhosas. Aqui em Portugal, de facto, já é um bocadinho tarde e hoje estou com um bocadinho de sono, porque foi bem puxado o dia, mas estou aqui para a honra e glória do nosso Deus, amém? Então, eu vou fazer uma oração. Se a Bárbara quiser pôr, eu tenho estado com este hino todo o dia, que é a Árvore Cortada, da Valesca, acho que é assim. Se a Bárbara quiser pôr esse, tudo bem. Então, eu vou fazer a oração, amém? Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de poder estar aqui, Senhor, a ministrar a tua palavra, Senhor, a poder partilhar, Senhor, aquilo que, Senhor, que tu tens partilhado comigo, aquilo que tu tens colocado no meu coração, Senhor. Ó Deus, eu te coloco cada mulher que está aqui, cada empresária, cada mãe, Deus. Ó Deus, tu sabes todas as coisas, tu conheces cada coração, Deus. Eu te peço que tu sondes, Senhor, que tu prepares, Senhor, cada coração, Senhor, para ser um terreno fértil, para receber a tua palavra nesta noite, Senhor. Tudo é para a tua honra e glória, Senhor, porque tudo é para ti, Senhor, tudo é por ti, Senhor, tudo vem de ti, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, simplesmente, Senhor, para te honrar, para te adorar e para ouvir, Senhor, mais de ti. Obrigado mesmo por esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui unidas, Senhor, num único propósito, Senhor, que é servir-te. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você
saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família. E hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa, pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia, que ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelhecer eu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar, acredite, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo assim, ó, eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Você vai dizer isso aqui. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, na minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família Deus salvar. Amém. Este hino é maravilhoso, amém? Este hino é de facto poderoso. E ele termina, não é, dizendo que vi Deus, não é, a minha família salvar. E isto de facto é o mais importante de tudo. O nosso maior ministério é a nossa família e nós temos que começar pela família, nós temos que lutar pela família, orar pela família, pelos nossos filhos, pelo nosso marido, por todos aqueles que estão na nossa casa, e este é o nosso maior ministério. E quando nós chegarmos diante do nosso Deus, lá em cima, não é? Ora vem, Senhor Jesus, nós clamamos. Quando nós lá chegarmos diante dele, ele vai nos perguntar: onde está a família que eu te entreguei? Onde está o teu maior ministério? E nós vamos ter a glória de dizer: eles estão aqui comigo, não é? E isto, de facto, não tem preço. E por isso é que é tão importante nós educarmos os nossos filhos à luz da palavra de Deus. E tudo isto que eu digo, que eu vou aqui mostrar, isto pode ser aplicado para os filhos, mas também pode ser aplicado no trabalho, pode ser aplicado em nós mesmos, na nossa vida. Eu falo especificamente para os filhos, porquê? Porque eu sou especialista nesta área, eu sou mãe de 6, 3 crianças e 2 adolescentes e uma pré-adolescente que está mesmo a caminhar para a adolescência. Para além disso, ainda trabalho com crianças e adolescentes, faço acompanhamento escolar, preparação para exames, não sei como é que é aí no Brasil chamam, mas aqui falamos é apoio aos estudos, explicações, pronto, ajudo nas coisas da escola, nos trabalhos escolares. E depois também sou a ministra das crianças na minha igreja, por isso a minha vida é crianças e adolescentes. Então, por isso é que eu venho aqui falar sobre este tema, não é? E hoje o tema é a gestão da emoção das nossas crianças à luz da palavra de Deus. Porque a gestão de emoção é muito importante. Nós, às vezes, não é? Há pessoas que erradamente dizem que nós não devemos sentir raiva, que não devemos sentir medo, que não devemos sentir tristeza. Isso não está correto, porque na palavra de Deus, o próprio Jesus sentiu todas essas emoções. Essas emoções é o que nos torna seres humanos, são as emoções
Os animais não conseguem ter estas emoções, eles conseguem manifestar algumas coisas parecidas, mas não é a mesma coisa, não tem nada a ver. Isto é o que nos torna humanos e isto é algo que Deus nos deu, que Deus nos entregou. E todas as emoções que nós temos, desde o medo, desde a tristeza, desde a alegria, todas elas não são emoções negativas, nenhuma é emoção negativa, nem nenhuma é positiva. Elas todas são importantes, porque elas todas permitem que nós sobrevivamos, não é? Elas de alguma forma nos ajudam a sobreviver. E se nós não sabemos, se nós próprios não soubermos gerir as nossas emoções, nós também não vamos conseguir ajudar os nossos filhos a gerir as deles, não é? E depois vêm as tão famosas birras, não é? Que nós, não sei como é que se no Brasil também dizem birras, deve ser igual, mas aqueles descontroles emocionais que as nossas crianças têm, que nós não sabemos o que fazer. Isso é um descontrole emocional, simplesmente a criança está a ser inundada por uma emoção que ela não faz ideia o que é aquilo, que está assim, não consegue percepcionar, não consegue nomear, e como está inundada de tal forma, ela exprime-se daquela forma exagerada que nós vemos, não é? E que nós muitas vezes não sabemos como gerir e como ajudar as nossas crianças a voltar ao equilíbrio. Nós temos 5 emoções primárias, nós já falei aqui. Helena, tipo, por favor, que desativou o teu. Desativei o som. Peço desculpa. Não sei se fui eu. Pronto, eu estava a falar, não sei se perderam alguma parte, mas nós temos 5 emoções primárias, que é o medo, a raiva, a alegria, o nojo e a tristeza. São as 5 principais. São destas que derivam todas as outras emoções que nós sentimos. É uma infinidade delas, se nós formos nomear, são muitas, mas elas todas iniciam-se nestas 5. E vocês virem aquele filme Divertidamente, eles lá explicam muito bem estas 5 emoções e ajudam-nos também a trabalhar com os nossos filhos estas emoções. E se nós olharmos para a Bíblia, né, para a palavra de Deus, nós conseguimos ver muitos de todos os nossos heróis da fé que nós conhecemos, eles passaram por todas estas emoções também. Muitos deles souberam geri-las da melhor forma, outros não souberam, e normalmente, quando não se consegue gerir bem as suas emoções, acabamos sempre por tomar decisões erradas. Porque quando nós tomamos uma decisão no calor de uma emoção, seja ela qual for, seja na emoção da alegria, da tristeza, seja qual emoção for, nós tomarmos uma decisão, normalmente essas decisões são más e são prejudiciais para a nossa vida. Então, é muito importante que quando nós tenhamos essa emoção, nós saibamos o que fazer com ela e geri-la de forma saudável para não prejudicar a nossa saúde física, mental, espiritual e emocional. Jesus, o próprio Jesus, ele experimentou todas estas emoções. Não é? Nós vemos na palavra de Deus, quando Lázaro morreu, não é? E Jesus, sabendo que ia ressuscitar Lázaro, não é? Jesus, ao ver toda aquela multidão, toda a família de Lázaro a chorar, a lamentar a morte, Jesus chorou, não é? Que é o versículo mais curto da Bíblia, não é? Que diz Jesus chorou. E Jesus chorou porquê? Porque ele ficou triste, ficou contrido com toda aquela tristeza, não é? Por isso a tristeza é algo que é natural do ser humano. Importa é saber gerir, não é? Jesus chorou, porque é importante chorar. Sim, devemos chorar. Muitas vezes ouvimos desde pequeninos: não chores, engole esse choro, cala a boca, tudo mais. Se chorares, vais apanhar mais. Havia pessoas que era assim que acontecia, não é? Mas chorar é muito importante. Chorar é libertador. E o próprio Jesus chorou para mostrar a importância do que é chorar. Jesus também mostrou medo quando ele sentiu tal ansiedade no Getsemane, onde ele orou e pediu ao Senhor: passa de mim este cálice, mas não seja feita a tua vontade e não a minha. E Jesus estava ansioso, estava com o medo, não é? O medo é aquela emoção primária que gera a ansiedade. E Jesus estava de tal forma que até suou gotas de sangue. Podemos imaginar a aflição do nosso mestre, não é? Mas ele foi um mestre a gerir todas estas emoções. Ele também mostrou raiva quando entrou no templo e viu que estavam a vender lá todo o tipo de coisas, não é? Para angariar dinheiro à custa da palavra de Deus, à custa do nome de Deus, e Jesus viu tudo aquilo e ele teve raiva, não é? E ele reagiu naquela situação. E
e mandou tirar tudo, e mandou tudo, até inclusive, não é? Diz que ele tirou tudo, mandou tudo fora, e para mostrar que de facto aquilo desagradava a Deus. Por isso, todas as emoções são válidas, todas as emoções nós devemos senti-las, importa nós, o que é que nós fazemos com elas, não é? Esta emoção veio à minha vida, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou gerir isto? Como é que eu vou aqui manejar isto de forma a não prejudicar nem a minha vida, nem a vida dos outros que estão ao meu redor? E nós, ao fazermos isto, de facto, nós somos um exemplo para os nossos filhos, porque eu já disse na última sessão que nós tivemos aqui, as crianças aprendem pelo exemplo. Não vale a pena nós passarmos o dia a dizer não faças isto, não faças aquilo, faz aquilo, faz o. Eles não vão entender, não vão aprender. Eles vão aprender a ver o que tu fazes. Eles vão aprender a ver se tu se tu oras, eles vão aprender se tu meditas na palavra, eles vão aprender se tu dizes palavrão, eles vão aprender tudo o que tu fazes, eles vão estar-te a observar. As crianças são muito observadoras. Quando nós pensamos que elas não estão a ver, que elas não estão a ouvir, é quando elas estão mais atentas. Não é? Às vezes na igreja, não é? Eu levo os meus filhos e há dias que eu não os quero levar para não perturbar as outras pessoas, não é? Porque as outras pessoas às vezes sentem-se incomodadas, porque as crianças fazem barulho, não é? Mas os nossos filhos estão lá, às vezes estão a fazer barulho, estão a conversar, estão a jogar um jogo, mas se nós em casa perguntarmos, eles conseguiram ouvir alguma coisa, eles conseguiram ouvir uma coisa até que nós nem ouvimos o pastor falar. E isto é muito importante porque Jesus trabalha de uma forma muito diferente com as crianças do que trabalha connosco. Porque as crianças são puras, não é? As crianças são autênticas, as crianças são genuínas, não é? Eu ouço muitas vezes as pessoas dizer que as crianças têm que ser consertadas. Não, Jesus fez perfeito o ser humano. As crianças não precisam de ser consertadas, as crianças precisam de ser, nem é corrigidas, é, como é que eu ia dizer, é disciplinadas, orientadas, saber por onde é que devem ir, saber como é que podem proteger a sua vida, saber como é que, por onde devem andar, o caminho que devem seguir, mas não de uma forma punitiva, de uma forma carrasca, porque o próprio Deus não é assim connosco. Deus é um pai amoroso. Deus é um pai que nos, não é, que nos corrige, não é? Que nos disciplina, que diz, olha, não faças isto, porque se fizeres isto vai-te acontecer isto, não é? E é isto assim também que nós devemos demonstrar aos nossos filhos, olha, não faças isto, porque se fizeres vai ter essa consequência. Mas Deus não faz isto como uma punição, com chantagem, né? Muitos de nós, às vezes, infelizmente, usamos a chantagem para manipular os nossos filhos, para eles fazerem aquilo que nós queremos, e todas estas coisas não têm a ver com aquilo que Jesus ensinou, não é? Porque Jesus veio e ele era tão especial com as crianças, não é? Que uma vez os discípulos, as crianças estavam-se todas a querer chegar a Jesus e os discípulos queriam afastá-las para não incomodar o mestre, não é? E o próprio Jesus disse: Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. As crianças não precisam de correção, porque se as crianças precisassem de perdão, Jesus tinha dito ali, naquela hora, que as crianças precisavam de se arrepender dos seus pecados, ser perdoadas, para poder então alcançar o céu. E Jesus disse: Deixai vir a mim, porque delas é o reino de Deus. Elas não têm pecado ainda. Né? Somos nós que ensinamos todas as coisas. Somos nós que vamos ensinando todas as coisas. Nós devemos ser exemplo, não é? E através do frutos do Espírito, não é? Em Gálatas, que nós lemos lá, temos que ter autocontrole, paciência, todos estes frutos do Espírito que devem estar em nós, os nossos filhos, para eles adquirirem, para eles aprenderem-nos, eles têm que os ver em nós primeiro. Como é que eles vão aprender se eles não verem a gente a ser pacientes? Como é que eles vão ser pacientes se nós somos sempre apressados? Nós queremos que eles se despachem, queremos que eles se vistam, queremos que eles se calcem, estamos sempre a correr. Eles não vão ser pacientes, eles vão também ser acelerados, como nós, vão querer andar sempre a acelerar. Como é que eles vão controlar, aprender a ter domínio próprio, se nós não temos domínio em nós? Se nós, qualquer coisa, disparamos, parecemos que temos um gatilho dentro de nós e que quando carregam a gente dispara. Então, estas coisas todas é importante que nós reflitamos, porque ser mãe e pai nunca é sobre as crianças, é sobre nós. É algo de nós, somos nós para eles. Nós também temos que mostrar empatia e compreensão. Jesus era assim. Eu já noutra vez disse, e volto a frisar hoje, que Jesus, quando falava com os seus discípulos, ele falava com empatia, colocando-se no lugar deles. Ele entendia que os seus discípulos eram seres humanos. Ele entendia as fraquezas deles, ele entendia o que é que eles ainda. Mas havia uma coisa muito maravilhosa em Jesus também. Ele via
o que é que eles ainda iam ser. Ele olhou para Pedro, não é? E não viu um pescador de peixes. Ele olhou para Pedro e viu um pescador de homens. Ele viu o Pedro do futuro. Ele viu aquele Pedro que iria pregar para 3.000 pessoas e 3.000 almas iriam ser salvas numa só pregação. Jesus já estava a ver aquele Pedro. E nós também temos que fazer isso, olhar para os nossos filhos e ver já o seu potencial futuro. Porque se nós estamos a olhar para os nossos filhos e dizer que eles são burros, que eles não são capazes, que eles não conseguem, nós não estamos a ver o potencial deles, nós estamos a diminuir o potencial deles. Então nós temos que olhar para eles e dizer-lhes que eles são reis, que eles são sacerdotes, que eles são ungidos, que eles são escolhidos, que eles são chamados. Temos de dizer todas essas coisas e ver estas coisas, porque assim nós estamos a permitir que todo o potencial que eles têm dentro deles possa ser liberto quando chegar a hora. Outra coisa também é a disciplina amorosa, que eu também já falei, é uma disciplina que visa ensinar, a dar limites, a dizer onde é que eles devem andar, para que lado é que devem ir, para que lado é que não devem ir, as consequências de todas as suas ações, mostrar sempre que existe uma consequência, porque existe. Não vale a pena a gente querer esconder as coisas más, não é? Mas também não vale a pena dar consequências que não existem, mas de sim mostrar, olha, se tu plantares isto, tu vais escolher isto. E é a lei da sementeira e é uma lei que é efetiva e vai acontecer. Se tu fizeres isto, vai-te acontecer isto. Se tu não estudares, não vais passar de ano. E vai acontecer. Não é? E isto temos que ir mostrando sempre aos nossos filhos de forma a ensinar, não a punir por punir, não a punir para castigar, porque eles não fizeram aquilo que nós queríamos, não pensaram como nós pensávamos, não fazem o que nós mandamos. Não, nós temos que ensinar e corrigir de uma forma amorosa e respeitosa, entendendo o desenvolvimento da criança. Porque nós muitas vezes esquecemos e exigimos das nossas crianças coisas que elas não são capazes de fazer ainda. Não é? Como é que nós podemos exigir a um bebê de 1 ano que ele esteja calado numa situação, pronto, por exemplo, numa igreja, no culto, não é? Por exemplo, ou num momento em que nós precisamos de trabalhar no computador ou fazer alguma coisa, como é que nós podemos exigir? Ele não vai entender. Não está desenvolvido para isso. O cérebro das nossas crianças, que é esta parte, que é a parte frontal, que é a parte do controle inibitório, onde eles aprendem, começam a aprender as regras, a perceber o que é que podem ou não fazer. Esta parte aqui só se começa a desenvolver a partir dos 3 anos. Por certeza, até aos 3 anos, nós estamos a dizer para estar calado, não fazer isto, não fazer aquilo, não fazer o outro, não vai servir de nada, porque eles ainda não têm o cérebro desenvolvido para isso. Nós temos que ser exemplo. Se nós mostrarmos, eles vão aprendendo pelo exemplo e eles vão fazendo no tempo deles. Não vamos ter expectativas demasiado altas, nem demasiado baixas, mas às vezes nós temos expectativas demasiado altas. Nós queremos que os nossos filhos se comportem como mini adultos, quando eles não, nem de perto nem de longe são, porque o nosso cérebro, para vocês, não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro só está completamente desenvolvido aos 25 anos de idade. Ou seja, até lá, não é? E há pessoas que se calhar até mais tarde ainda o cérebro demora a desenvolver, mas por norma está desenvolvido aos 25 anos. Como é que nós podemos exigir às vezes a um adolescente de 18 anos que decida o que é que ele quer fazer para o resto da vida? Não é? É impensável, não é? As pessoas que pensam estas coisas e que tomam as decisões na educação e tudo mais não fazem a mínima ideia não têm conhecimentos nenhum sobre desenvolvimento humano, sobre neurociência, nada. Por isso é que hoje depois vemos muitos adultos frustrados em trabalhos que não gostam, a fazer coisas que não lhes interessam, porque não lhes foi dado tempo de desenvolver, de maturar o seu cérebro e de facto poder tomar uma decisão consciente daquilo que queriam. Mas isto aqui para dizer, não é? Que esta parte que regula as emoções, não é? Aquela parte do controle inibitório que os ajuda a regular as emoções, só se começa a desenvolver a partir dos 3 anos. E só aí por volta dos 12 anos é que eles começam a conseguir regular as suas emoções sozinhos, se forem aprendendo connosco, se forem ensinados. Se não forem, eles vão chegar a adultos, como muitos adultos que nós conhecemos, que não conseguem gerir as suas emoções, que mal veem uma coisa e a raiva vem acima e eles partem para a agressão, ou chamam nomes às pessoas, ou ofendem, ou todo tipo de coisas, ou se está triste, entram em depressão, tudo mais. Porquê? Porque não sabem gerir as emoções, porque nunca lhes foi ensinado.
Agora, ferramentas para nós aqui pormos em prática, não é? Porque de facto é o que nós precisamos é de ferramentas para trabalhar. A ferramenta mais importante, eu já disse, é o exemplo. Nunca se esqueçam, os vossos filhos estão-vos a ver. É como o Big Brother, não é? Tu estás a ser filmado e, não é? De facto, nós estamos a ser filmados, os nossos filhos estão-nos a ver. Eu que trabalho com crianças, eu vejo eles aqui às vezes a falar comigo e já trabalho, e, ou seja, já trabalho com crianças que são filhas de amigas minhas de infância, não é? Ou seja, eu às vezes estou a vê-los e vejo as mães deles a falar para mim. Eu consigo perceber exatamente, porque de facto eles imitam, eles apanham os trejeitos, eles apanham as maneiras de falar, tudo. E eu vejo nisto neles e vejo nos meus filhos às vezes, quando paro para pensar assim, "Ei, ela está a falar assim, parece mesmo eu, não é?" E pronto, lá está, tenho que me corrigir a mim, para quê? Para depois isso, para que ela possa corrigir ela, ao ver-me a corrigir. Então, ferramentas, técnicas de comunicação eficaz, nós precisamos de aprender a comunicar. Nós falámos da outra vez da escuta ativa, ou seja, falar menos e ouvir mais, dar espaço ao silêncio, permitir que eles falem. Não é? Nós às vezes não deixamos eles falar. Não é? Mas o que é que estás a sentir? Ele está a chorar, não é? A criança está naquele auge do choro e nós, mas o que é que estás a sentir? O que é que tens? O que é que tens? O que é que tens? Nem damos tempo da criança parar e poder respirar. Né? Então, nós temos que deixá-la, nós temos que dar um espaço de silêncio. Às vezes, por muito que nos custe, vamos dar aquele silêncio para que ela se possa expressar. Utilizar também a comunicação não violenta, ou seja, falar com palavras amorosas, com respeito, sempre. Se nós, às vezes, com os nossos amigos, não é? Se uma amiga vier à nossa casa e entornar um copo de sumo, o que é que nós fazemos? Nós vamos pegar num pano, vamos limpar, não é? E e ela vai pedir imensas desculpas, não tem problema nenhum, isso não tem problema nenhum, está tudo certo. Depois vem o nosso filho, entorna o copo de sumo e a gente manda a casa abaixo, porque aquilo é um grande erro, como é que ele faz uma coisa daquelas? Ou seja, nós somos mais compassivos com os adultos, com os nossos amigos, do que com os nossos filhos, que ainda não estão completamente desenvolvidos. Então, vamos aqui tentar adotar uma comunicação não violenta. E onde é que nós podemos aprender isto? Na Bíblia. Se nós lemos a Bíblia, se nós lemos o Evangelho, nós agora aqui na nossa igreja, nós estamos a ler o Evangelho todo, nós vamos ler a Bíblia toda e nós começamos por ler o Novo Testamento. Nós temos estado a ler e de facto, ao vermos Jesus falar, nós conseguimos perceber como é que se fala de forma não violenta, porque Jesus foi a pessoa mais empática que teve aqui na Terra. Foi a pessoa que mais amorosa, mais generosa falou com os outros. Não é? E uma coisa que Jesus fez, não é? E que Jesus faz ainda hoje connosco, é que ele fala sem julgar. Não é? E Jesus podia nos julgar, porque Jesus esteve aqui na Terra, passou por tudo e não pecou. Então ele tinha o direito, não é, de nos dizer assim: epá, eu consegui, tu também consegues. Não é? Mas Jesus não nos julga, porque ele entende, ele compreende a nossa essência humana. Então nós também temos que olhar para os nossos filhos sem julgamento. E quando eles estão a expressar as suas emoções, não é? E aqui entra uma ferramenta que é chamar, que é um ambiente emocionalmente saudável, ou seja, criar um espaço, ou seja, que a criança se sinta segura aqui, na nossa casa, no nosso lar, que ela se sinta segura para ser ela própria, sem vergonha de poder dizer, olha, eu sinto isto, eu sinto aquilo, eu sinto o outro. Enquanto nós adultos, às vezes, nós temos tanta coisa dentro de nós e nós não temos ninguém com quem falar. Não é? Só Deus. Às vezes só mesmo Deus. Não é? E é o melhor de todos, conselheiros, claro, mas nós às vezes sentimos falta de poder partilhar com alguém e não temos ninguém. Porquê? Porque não nos sentimos seguros com ninguém, não temos um espaço seguro. Nós temos que ter esse espaço seguro para os nossos filhos. Nós temos que ser esse espaço seguro onde eles podem ser quem são, sem julgamentos. Ele é assim, eu te aceito como tu és, filho, e juntos vamos resolver esta situação. Ou, se tu quiseres sozinho resolver, eu estou aqui para amparar-te, para te acolher sempre que precisares. E depois temos de ter atividades que criem conexão familiar. Atividades que aproximem a família, que unam a família, atividades únicas, que criem memórias incríveis. Por exemplo, podemos fazer cultos familiares, falamos aqui no grupo, na comunidade, fazemos um dia, né, por semana, mas fazer um culto familiar,
fazer uma reunião familiar também, uma reunião onde nós dizemos, olha, o que é que achas que correu bem esta semana, o que é que achas que eu tive alguma palavra menos boa para ti, como é que interpretaste esta situação? Um jogo muito giro para fazer com todos, é com a família. Imaginem, vocês vão sair, fazem um passeio em família e no final vocês perguntam a todos para escrever num papel o que é que eles mais gostaram, ou aquilo que mais os marcou na viagem, ou como é que eles interpretaram aquela viagem, ou o que é que eles viram naquela situação. E a mesma situação que todos passaram, cada um vai descrever de uma forma totalmente diferente. E nós podemos perceber o que é que cada um valoriza. Não é? E nós às vezes pensamos, passamos a situação e pensamos que eles sentem igual a nós, que eles sentiram da mesma forma, que eles pensaram da mesma forma, eles, maridos, filhos, tudo. E não, cada um teve a sua perspectiva, não é? Porque temos todas perspectivas diferentes. E às vezes nós não valorizamos as perspectivas uns dos outros. E quando nós confrontamos as perspectivas, nós começamos a conhecer-nos mais. E então começa a haver um laço muito forte. Eu tenho, por exemplo, com a minha filha, de 12 anos, que vai para os 13 agora, vai fazer daqui a 2 semanas, nós temos uma conexão tão forte que até pelo telefone ela consegue perceber se eu estou bem e eu consigo perceber se ela está bem. E às vezes nem sequer nos estamos a telefonar, ela liga, mãe, eu sei que tu não estás bem, o que é que se passa? E nem sequer tínhamos comunicado, nem lhe tinha mandado mensagem, nem nada, mas ela consegue sentir de alguma forma que eu não estava bem, tal como eu ela, porque temos uma ligação muito forte, porque partilhamos muito tempo juntas e os momentos em que estamos juntas, estamos de facto juntas. E isto é muito importante ser trabalhado. Com quem tem muitos filhos, como é o meu caso, é importante nós tirarmos, por exemplo, o dia do filho único. Ou o dia, não digo, mas a hora do filho único, ou pronto, como nós quisermos adotar. Mas termos só um bocadinho para cada um. Porque eles necessitam ter a mãe só para eles. Nem que seja só por 1 hora. Ser o filho único, estar ali só com aquele filho, estar nem que levar para lanchar, irmos, por exemplo, ir ao café lanchar com ele, ou se os outros estão na escola, almoçar com eles sozinhos, tranquilos. Eu faço isso muitas vezes com todos. Eu sei mais ou menos os momentos e vou tentando me adaptar a minha rotina para que possa ter pelo menos 15 minutos com cada um, mas 15 minutos em que eu estou a 100% com cada um, para que eles tenham 100% de mim. E acredito que não é suficiente, não é? Deveria ser muito mais, mas acredito que esses 15 minutos os nutre para o outro dia a seguir. E também me nutre a mim, porque eles também acabam por dar energia para eu prosseguir, porque eles dizem às vezes coisas tão maravilhosas que nós ficamos. É mesmo espantoso ver a mão de Deus através das crianças, às vezes, a falar-nos a nós. Então, isto era tudo o que eu tinha para partilhar convosco, mas antes ainda tenho aqui um método para os descontroles emocionais, para as birras, para vocês aplicarem, que funciona com crianças mais pequenas, não é? Até aí aos 8, 10 anos, mas também funciona com os mais velhos, de outras formas que nós podemos adotar. Que é um método que se chama CAVNE, que é conectar, acolher, validar, nomear e explicar. Ou seja, a criança está com um descontrole emocional, com a birra, não é? Porque nós queria comer um gelado e nós não podemos comprar, ou não podia ser naquela altura, ou porque queria um brinquedo na loja e nós não podíamos comprar também, ou porque estávamos com pressa, tudo mais, pronto, o que seja. Então nós vamos fazer estes 5 passos. Primeiro, conectar. Vamos nos colocar, se for uma criança pequena, à altura da criança, olhar no olho, estar à altura dela e mostrar que estamos ali disponíveis. Conectar com ela, olho no olho. Depois vamos acolher. Há crianças que não vão querer, não é? Que não querem colo, que estão muito zangadas, mas nós vamos dizer: olha, estou aqui, quando sentires, eu vou-te acolher, eu vou-te dar um abraço, eu vou-te pegar ao colo, quando sentires que tu também queres fazer parte disto. Normalmente elas depois acabam por vir. E depois vamos validar aquilo que elas estão a sentir. Eu entendo que tu querias mesmo este brinquedo. Eu entendo isso. E entendo que isso seja muito triste, muito chato para ti. E vamos validar. Porque o que para nós não tem nenhuma importância, para eles tem uma importância imensa. Não é? Então, e se vocês às vezes fizerem também o contrário, perguntarem, vocês uma coisa de adulto, que para vocês tem muita importância, para as crianças não tem importância nenhuma. Não é? Então, aqui nós temos que sempre ver, colocar no lugar do outro.
Depois de nós validarmos, vamos nomear. Eu sei que estás a sentir frustração, eu sei que estás a sentir tristeza, eu sei que estás a sentir raiva. Nomear, porquê? Porque as nossas crianças precisam de ter vocabulário emocional. Nós às vezes ficamos mais felizes quando eles falam as primeiras palavras, quando eles andam, mas esquecemos da importância que é eles saberem nomear aquilo que estão a sentir, porque isso é muito importante para a saúde mental deles em criança e no futuro, quando adultos. E depois explicar, depois de conectar, de acolher, de validar, de nomear, então vamos explicar, porque aí já te retornou a calma e nós já podemos explicar: olha, não podemos comprar o brinquedo porque a mãe não tinha dinheiro agora, ou porque estava com pressa, ou o que for, mas noutra oportunidade nós vamos ver isso, vamos pensar, vamos chegar a um acordo e vamos explicar a situação. Porque não vale a pena nós começarmos a explicar quando ela está no descontrole emocional, porque ela não vai ouvir, nem vai entender, nem vai querer saber. Tal como nós, quando estamos em descontrole, também não conseguimos ouvir os outros. É a mesma coisa. Então, eram estas técnicas que eu queria deixar convosco: cantinho da calma, escuta ativa, comunicação não violenta, não julgar, atividades de conexão familiar e o método para vocês aplicarem numa situação de birra intensa. Agora, não sei se têm alguma questão a fazer, e isto era o que eu tinha para partilhar convosco hoje. Eu não sei se falei muito depressa, mas é que eu entusiasmo e às vezes acelero. Muito bom, muito bom. Isso total, faz total diferença mesmo. Essa de abaixar, né, ficar do tamanho da criança para poder conversar com ele, eu aplico isso com os meus filhos, principalmente com o do meio. O do meio, nossa, ele quando ele, assim, acontece alguma coisa, ele desaba, sabe? Ele chora muito. Aí meu marido, ele ficava nessa, tá chorando por quê? Engole esse choro, não sei o quê. Aí eu falo, não, deixa ele, filho, vai lá no quarto, deita e chora. Quando você acalmar, você vem conversar comigo e ele fica, ó, 30 minutos, 1 hora, é da hora que ele até dorme. Mas eu falo, olha, você só vai sair lá do quarto quando você se acalmar e você parar de chorar, porque senão eu não vou entender o que você está falando. E eu vou ficar nervosa. Aí eu vou começar a me estressar com você. Então vai lá chorar, aí depois você volta, tá? Aí, assim, tem ido e está acontecendo. Eu percebi que depois que eu comecei a tomar essas atitudes com ele, ele começou a ser mais, a se abrir mais, entendeu? Antes ele não falava, antes ele ficava, sabe, que brigava, olha, para de chorar, fala, senão eu não vou entender, mas para de chorar antes. Isso, de fato, é uma coisa que nós pais recebemos dos nossos pais quando éramos crianças, né? Então, foi uma educação ali emocional também que recebemos e que é automático passar para os filhos e achar que, de fato, esse é o certo, né? É, às vezes, o meu marido até brigava comigo, você está passando muita mão na cabeça dos meninos. Não, é porque tem que ter momentos. Helena, eu entendo que tem momentos que é para a gente exortar mesmo, ser mais rígido com a criança, e tem momentos que não. Que você vê que é a emoção da criança que ela está colocando para fora. Eu vou falar, controla, você tem que controlar o teu choro, você tem que controlar o que você fala. Gente, nem eu consigo. Nem eu consigo. Então, eu não vou falar para meu filho de 10 anos controlar o choro dele, parar de chorar. Porque eu sei que isso lá na frente vai causar uma coisa. Eu era assim, eu era um tipo de pessoa, por exemplo, às vezes meu marido ele levantava a voz para mim, eu já ficava, meus olhos enchiam de lágrimas. Eu ficava assim nervosa, mas não nervosa porque ele levantou a voz para mim, porque cometi um erro que fez ele chamar a minha atenção, sabe? Uma coisa assim, surreal. Mas eu fui entendendo do porquê disso. Entendi, eu não quero que os meus filhos passem pela mesma situação, porque eu sei que para curar aquilo lá na frente é difícil, dói. Até você curar, isso ali vai desgastar muito, vai fazer você errar muito, vai fazer você ferir muitas pessoas com as palavras, ou então com a falta das palavras. E eu estava assistindo uma aula, aqui numa mentoria que eu faço, e a minha mentora falou algo muito importante. Ela falou: gente, vocês têm que entender que vocês estão com famílias na mão de vocês. O seu filho, a sua filha, eles são uma família.
é uma família futura que você está construindo dentro da tua casa. Então, imagina como deve ser o lar do seu filho se você não for criar da maneira correta. Se você não souber criar os seus filhos da maneira correta, imagina como é que vai ser seu filho. Será que seu filho vai ser uma pessoa que bate na esposa? Ou que grita com a esposa? Nossa, aquilo ali me deu, assim, Helena, um choque de realidade muito forte. Porque hoje eu entendo que o jeito dos meus filhos agirem lá na frente com as namoradas, enfim, falando-se mais para a parte de família, né, com a esposa, com os filhos, vai depender muito de mim e do meu marido. Ah, tá colocando em responsabilidade? Não, porque começa de agora, de criança. Não é na adolescência, né, Helena? É agora na criança que a gente vai começando a forjar o caráter deles. Então, isso para mim foi uma coisa muito forte. Eu nunca parei para atentar. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade que eu tenho em minhas mãos. Entende? Que responsabilidade, porque, poxa, será que meu filho vai tratar bem a esposa dele? Isso depende de mim? Isso depende do pai dele? Entende? Então, todos os dias eu tenho pedido muita sabedoria a Deus para poder lidar com essas situações, pedindo para Deus dar sabedoria para o meu marido também, porque ele é músico. Mas eu falar não adianta. Então, eu entendi que eu tenho que ir para o joelho. É. Existem momentos que eu dou uma olhada assim para ele e ele já entende, só que existem outros que não. E eu sei que só vai melhorar a base da oração, porque aquilo faz parte dele, entende? Então, não cabe a mim eu chegar e ficar falando, porque vai gerar um conflito no relacionamento. Foi isso que a Rosilda ensinou pra gente no mês passado, sobre essa parte do relacionamento, sobre saber falar, né, Rosilda? Então, Deus ele está direcionando a gente de uma tal forma que, olha, começamos, né, em dezembro, né, em janeiro não tivemos, mas em dezembro começamos ativando a nossa identidade de filha, para se aproximar mais de Deus. Aí agora, em fevereiro, casamento, e agora a criação dos filhos. Deus ele está trabalhando um pilar de cada vez na nossa vida e vai voltando, porque a palavra dele vai sempre renovando, entende? Então, Helena, assim, isso que você falou, tenho vi algumas coisas que eu já aplicava, mas outras que eu vou começar a aplicar também aqui dentro de casa com os meninos, porque de fato eu não quero carregar lá na frente um peso nas costas pelo meu erro, ou por alguma coisa que eu não deixei de fazer ou que eu fiz, porque eu falo, estamos tendo esse acesso gratuito ao ensinamento dentro da palavra de Deus. E tem muitas mães que estão deixando de assistir, porque simplesmente agora, nesse momento, estão com o telefone na mão assistindo os stories dos outros, da vez de estar aqui, acrescentando. Até quem já tem filho maior, quem tem filho adulto, quando vê, né, vai poder instruir o filho, quando a filha, quando tiver com uma família, ou então uma amiga que tem uma filha, sabe? Porque tudo que estamos aprendendo aqui é para a gente aplicar e também para repassar, entendeu? Mas, Helena, você quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Para ver se mais alguém quer falar. Rosilda, Raquel, Thaís, Nilce. Tem uma rainha aqui também que está com o Zoom. Não, hoje eu só estou ouvindo, né? Sim, era para eu estar aqui hoje de novo, né? Então, refletindo muito aqui. Glória a Deus, amém. Fico muito feliz de você estar aqui. Eu também. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa para a gente encerrar então? Que a Raquel não, a Helena já está lá, tadinha. Lá já está tarde ou da noite? Oi? Amém? Então vamos finalizar a oração, tá? Sim, Helena, você pode finalizar? sim. Foi muito bom estar aqui e isto são coisas que eu tenho trabalhado há muito tempo e tudo começou quando o meu filho chegou à adolescência, o meu primeiro filho, mais velho, ele chegou à adolescência e eu de facto percebi que não conhecia aquele filho e que estava completamente desconectada dele e que o estava a perder, porque inclusive descobri que ele estava a pensar em suicídio. E isso me moveu de tal forma que eu fui buscar todas as coisas e mergulhei na palavra de Deus e fiz de tudo. E nesse verão, foi um verão inteiro, eu dediquei-me somente ao meu filho. Mergulhei no mundo dele, mergulhei em tudo o que ele andava a ver, o que ele andava a fazer, sem julgamentos, sem nada, só estando ali. Eu às vezes ficava só no quarto dele, deitada na cama dele, e ele lá no quarto nem falava comigo, ele ficava lá deitada, orando, e até que ele se começou a abrir. Ele se começou a abrir para a vida, e isto é muito impactante para mim,
porque de uma criança que achava que não ia passar dos 18 anos, ele hoje diz que vai viver até aos 100, com muita saúde, e isto é de facto extraordinário ver o poder que tem nós, como mães, orarmos pelos nossos filhos e nós, como mães, de facto, nos posicionarmos e agirmos como aquilo que nós somos chamadas para ser e sermos Jesus no nosso lar, porque, como a Bárbara disse, isto passou da nossa família, os nossos pais não tiveram culpa, os nossos avós não tiveram culpa, ninguém teve culpa, porque não lhes foi ensinado, eles não podiam dar aquilo que não tinham, mas nós agora podemos dar aquilo que nós temos, e nós temos Jesus, que é o ser mais majestoso que existe, e nós podemos dar este Jesus aos nossos filhos. Então, que nós não fiquemos caladas e que não deixemos de orar pelos nossos filhos todos os dias. Amém? Então, vou finalizar com uma oração. Obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade de nós podermos ouvir a Tua palavra, Senhor, de nós podermos estar aqui nesta noite, Senhor, a aprender mais de Ti, Senhor. Ó Deus, que nós sejamos instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, para cumprir com aquilo que Tu nos chamaste para ser, Deus. Tu nos chamaste para ser mães destas crianças, Senhor, destes adolescentes, destes adultos, ó Deus. Tu nos mandaste, Senhor, para sermos ministras destes lares, ó Deus. Então, Deus, dá-nos sabedoria, Senhor, do alto, revesti-nos, Senhor, com a tua armadura, Senhor, para que nós possamos ser uns exemplos, Senhor, vivos, Senhor, um testemunho vivo da tua palavra nos nossos lares, Senhor. Que as nossas famílias se possam render verdadeiramente a ti, desde os nossos maridos aos nossos filhos, Senhor. Ó Deus, que toda a nossa família, Senhor, possa ser salva e que nós possamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obrigada mesmo por todas as coisas e abençoa cada mulher, cada família, cada lar, cada filho, cada marido, cada criança. Senhor, Deus, tu sabes todas as coisas, tu conheces cada situação, Senhor. E tudo nós te entregamos, Senhor, nesta noite. Obrigada, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, Senhor Jesus. Amém. Amém. Foi uma bênção. Deus abençoe vocês. Uma semana abençoada para todas. Amém. Vocês na próxima semana, tá bom? Amém. Obrigada, tá, Helena? Boa noite. Boa noite. Obrigada e boa noite.